Oi, eu sou Lúcia. Tenho 49 anos. E até hoje, toda vez que lembro daquele fim de tarde, meu corpo responde como se fosse ontem. Ele chegou sem aviso, mas com uma presença que parecia feita sob medida. E quando falou meu nome, eu soube. Não era coincidência. Tudo começou com um vazamento. A torneira da cozinha decidiu abrir caminho para a história. Liguei para o encanador indicado pela vizinha e quem apareceu foi ele, Mauro, 35 anos, mãos firmes e olhar que parecia saber onde tocar antes mesmo de encostar. Sou morena dourada, curvas que o tempo não apagou. Meus traços têm memória e meu andar costuma deixar perguntas no ar. Dizem que meu sorriso tem algo de travessia, e talvez seja verdade. Sempre soube quando alguém queria ficar, mesmo sem dizer. Mauro entrou com a caixa de ferramentas e um jeito de quem não tem pressa. Observou o ambiente, mas parecia observar mais do que o encanamento. Ele foi entrando aos poucos, abrindo caminho onde antes só havia silêncio. E eu deixei, porque algo em mim já esperava. Enquanto ele mexia na pia, eu preparava café. O cheiro se espalhava e o silêncio entre nós era cheio de conversa não dita. Ele me olhava de canto, como quem lê legenda escondida. E eu, sem perceber, já estava respondendo com o corpo, não com palavras. Quando terminou o serviço, ficou parado na porta. Disse que o café tinha cheiro de abraço. Eu sorri, e naquele sorriso havia um convite. Ele não foi embora. Sentou à mesa, pegou a xícara e disse: Você tem um jeito de estar que muda o ar da casa. E eu senti. Naquela tarde, o concerto foi só desculpa. Porque o que ele veio ajustar não estava na pia, estava em mim. E quando ele se levantou para ir embora, eu soube. Ainda não tinha acabado. Era só o começo. E o que viria depois? Você precisa ouvir. Naquela noite, Mauro mandou mensagem. Ficou bom o café, mas acho que o gosto da conversa foi melhor. Respondi com um emoji de xícara e um volta quando quiser. Ele respondeu com um talvez amanhã. E eu dormi com o corpo em alerta e a alma em festa. O dia seguinte chegou com cheiro de expectativa. Escolhi uma blusa leve, mas que deixava espaço para a imaginação. O pano escorregava no ombro como quem quer cair. E eu deixei, porque já sabia que o que viria não era só visita, era reencontro. Ele chegou com um sorriso curto, mas cheio de intenção. Trazia uma caixa de ferramentas e um olhar que parecia saber onde mexer. Disse que queria revisar o encanamento do banheiro. Eu sabia que não era só isso, e ele também. Senti quando ele entrou, não pela porta, mas por dentro do meu instante. Enquanto ele mexia no registro, eu observava. O jeito como ele se movia, como segurava as peças, como o suor começava a desenhar caminhos no pescoço. Era como se cada gesto dele fosse um convite. E eu, sem perceber, já estava aceitando. Quando terminou, veio até mim. Ficamos frente a frente, sem palavras. Ele passou a mão pelo meu braço, como quem testa a temperatura. E eu arfei. Meu toque foi leve, como se testasse a temperatura de um forno prestes a assar um desejo antigo. Ele sorriu. E eu soube. O jogo ia mudar de fase. Nosso primeiro beijo foi como abrir uma gaveta que guarda segredos. Lento, profundo, cheio de memória. As mãos dele exploravam meu corpo como quem lê um mapa em braille. O toque dele atravessou o meu espaço, alcançando o que nem eu sabia que existia. Fomos andando até o quarto. O som dos passos abafado pela ansiedade. A cama parecia maior, como se soubesse que teria trabalho. Ele me deitou com cuidado, mas com firmeza. E ali, entre os lençóis, ele se aprofundou num lugar onde o corpo se cala e a alma suspira. Mas antes de continuar,
Se você gosta desse tipo de história, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa, que mexem com a gente de um jeito que nem sempre dá para explicar. Agora sim, voltando. Ele me olhava como quem quer gravar cena na memória. E eu deixava. Quando ele se encaixou ali, tudo pareceu finalmente fazer sentido. Era como se meu corpo tivesse sido feito para aquele instante. E o que viria depois não era só desejo, era entrega. Naquela noite, o tempo desacelerou, e quando ele disse, ainda não acabou, eu soube. O melhor ainda estava por vir. Porque o que ele queria não era só toque, era morada. E eu estava pronta para abrir a porta. O quarto estava em silêncio, mas não era vazio. Era cheio de intenção. Mauro me olhava como quem lê uma carta antiga, cheia de entrelinhas, e eu, deitada ali, sabia que o que viria não era só toque, era tradução. Ele se aproximou com calma, mas com fome. A blusa escorregou pelo ombro como quem pede licença. As mãos dele vieram como quem conhece o caminho, mas faz questão de redescobrir. Ele foi entrando aos poucos, abrindo caminho onde antes só havia silêncio. E cada gesto parecia lembrar algo que meu corpo já sabia. Meus olhos encontraram os dele, e ali havia mais do que desejo, havia memória. Ele passou a mão pela minha cintura, como quem puxa uma fita de presente. O pano caiu e eu não fiz questão de recolher. Quando ele se encaixou ali, tudo pareceu finalmente fazer sentido. A dança começou sem música, mas com ritmo. Meu quadril respondia como quem entende o compasso. As mãos dele exploravam como quem lê em relevo. O toque dele atravessou o meu espaço, alcançando o que nem eu sabia que existia. E eu me deixei ser lida. Ele me virou com cuidado, como quem manuseia porcelana. Veio por trás, firme, mas com ternura. Me guiava com o quadril, como quem conduz um barco em mar calmo. Senti quando ele entrou, não pela porta, mas por dentro do meu instante. E ali, tudo se encaixou. A cama rangeu, cúmplice silenciosa. O calor subia como tarde de verão em quarto fechado. Suávamos juntos, como quem prepara terreno para o grande plantio. Ele se aprofundou num lugar onde o corpo se cala e a alma suspira. E cada avanço dele era resposta ao que eu não dizia. No meio do ato, ele me olhou nos olhos, e naquele olhar havia mais do que prazer, havia pacto. Era como se estivéssemos selando algo que não precisava nome, só presença. O fim veio como o pôr do sol lento, quente, profundo. Ele ficou ali, deitado ao meu lado, a respiração voltando aos poucos. Me puxou para o peito, e o silêncio voltou. Mas agora era outro. Silêncio de missão cumprida, de corpo lido, de alma tocada. Na manhã seguinte, o cheiro ainda era nós dois. E quando ele disse, volto amanhã, eu soube. Não era só desejo. Era continuidade. Porque há encontros que não pedem promessa, pedem repetição, e eu já estava pronta para continuar.